Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus nesta noite, e você também que está nos acompanhando, onde quer que você esteja, nós queremos dizer para você que você hoje é nosso convidado. Não só é o nosso convidado, mas você é um membro da nossa igreja hoje nessa noite, que estará conosco adorando o nosso Deus e participando do culto conosco. Graças a Deus nós podemos contar com a oportunidade de ainda, mediante todas as dificuldades, se reunir, seguindo os protocolos, se reunir para poder adorar o nome do Senhor. Eu gostaria nesse momento de fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo nos acompanhe aqui nessa noite e possa falar ao nosso coração através da música e através da mensagem pregada, tá bom? Então, assim como você está sentadinho mesmo, gostaria de convidar você, e você que está nos acompanhando, você também pode orar conosco, ok? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado pela vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade que temos nessa noite de entrarmos em Tua presença pela fé e fazermos, Senhor, um culto de adoração, um culto evangelístico. Que a Tua mensagem possa alcançar o nosso coração, estar conosco e que possamos dar frutos. Pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Felizes são os que confiam no Senhor, não é? Quem tem um motivo especial para ser agradecido a Deus essa noite? Você já passou por um problema que aos seus olhos parecia não ter solução? Você já pensou em desistir, falando, não quero mais, vou desistir daquilo? Já? Deus resolveu o seu problema? Você confiou em Deus e Ele resolveu? Conheço alguém muito especial que está aqui na igreja hoje, que colocou a vida nas mãos de Deus e falou, Senhor, eu me rendo aos seus pés, faça da minha vida o que você quer. E Deus honrou essa pessoa com esse pedido. E nós vamos cantar agora esse hino. Eu vou pedir para vocês colocar em pé e vamos cantar juntos, Eu Me Rendo. Que nós possamos nos render a Cristo mais essa semana que está se iniciando, nos colocando aos pés de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a
Podem sentar. Se render aos braços de Jesus? Já se sente aconchegado por Jesus? Já sente que aquele momento que você está necessitado, você encosta na sua cama, já sentiu o abraço de Jesus? Depois que você se rende aos pés de Jesus, coloca nas mãos de Jesus, coloca a sua vida nas mãos de Jesus, você está pronto. Para quê? Para que você está pronto? Depois que você se rende a Jesus, você está pronto para quê, pastor Yuri? Para viver com Ele. Joyce, para trabalhar para Ele. Eu já sabia a sua resposta, eis-me aqui, né, Joyce? Cíntia, você está pronta, quando você se rende, você está pronta para fazer o quê? Para trabalhar para Jesus. E quando eu me rendo aos pés de Jesus, eu estou pronta para testemunhar onde quer que eu for, tá, pastor Yuri? Não é só aqui na igreja central. Nós precisamos de testemunhar para Jesus no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. E eu convido você para cantar com a gente agora esse hino. Onde quer que eu for, Senhor, eu vou testemunhar do seu amor. Amém? Que nós possamos, aonde estivermos, testemunharmos o amor de Jesus.
Muito bem. Agora nós queremos convidar você novamente para ter uma palavra de oração com o nosso Deus. Agora é o momento da oração intercessora, onde nós podemos colocar o nosso pedido, a nossa ansiedade, aquilo que a gente quer que Deus tome conta, aquilo que Deus precisa atuar na nossa vida. Agora é esse momento. E para você também que está em casa, queremos convidar você para orar conosco, fazer essa oração intercessora. Se você puder aqui na igreja, quero convidar você para se colocar de joelhos aí onde você está, para termos essa palavra de oração. Grande e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, no nosso meio. Que a tua presença, Pai, faça a diferença em nossa vida. Agora iremos continuar o culto de adoração, mas antes queremos depor em tuas mãos os nossos pedidos. Nós que estamos nesse momento espalhados fisicamente, mas unidos em Cristo Jesus, pedindo que o Senhor possa atender a nossa petição, a nossa necessidade. Também intercedemos aqui pela nossa família, pai, mãe, filhos, parentes. Queremos colocá-los em tuas mãos, Senhor. Pessoas que estão enfermas, passando por dificuldades nesse momento, colocamos todos na tua presença, para que o Senhor possa resolver, ó Pai. O Senhor que sempre soluciona, o Senhor que sempre cura e que exerce a tua vontade sobre a nossa vida. Pai, por favor, nós pedimos também que a tua palavra seja explanada aqui, pregada, e que o Senhor continue falando conosco, ao nosso coração. Pedimos estas coisas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de avisar novamente, dar um recado especial, porque no próximo sábado, dia 28 de novembro, duas novidades nós teremos aqui na Igreja Central de Vitória. A primeira novidade é que nós estaremos voltando com a inscrição do culto no sábado. Então é importante que você, não sei se é possível ali, o pessoal da transmissão, colocar novamente ali o telefone ali em cima. Vai aparecer um número de WhatsApp. Se você não tem o link da inscrição, e você que está acompanhando também, pode pegar o link e pedir pedir o link para que você faça a inscrição, tá bom? Então nós precisamos, para que possamos organizar nesse momento em que passamos por um momento delicado, precisamos organizar a presença, e por isso teremos que voltar a fazer a inscrição. Também no próximo sábado tem uma segunda novidade. A segunda novidade é que nós teremos 2 cultos de adoração no sábado de manhã. O primeiro vai começar às 9 da manhã e vai até às 10 horas. Esse é o primeiro culto, 9 da manhã às 10 horas. Esse culto será transmitido das 9 às 10. Quando for 10 e 10, nós teremos a nossa escola sabatina. Então, vocês que estarão aqui, quem estará aqui, poderá sair da nave aqui da igreja e participar da escola sabatina aqui no colégio. E nós aqui, então, estaremos também transmitindo a escola sabatina. Teremos classes, mas também haverá transmissão. Isso 10 e 10 da manhã. A escola sabatina vai até às 11h10, ou seja, 1 hora de escola sabatina. E quando for então 11h20, nós teremos o nosso segundo culto. 11 horas e 20 minutos teremos o nosso segundo culto. Esse segundo culto será então para aquelas pessoas que não assistiram às 9 horas e gostariam de participar do culto de adoração. E teremos então o segundo culto, que irá das 11h20 a meio-dia e 20. Nós estaremos realizando essa organização, essa estratégia, para poder trazer mais segurança na questão da presença, né, dos adoradores aqui, com o objetivo de dividir
mais o grupo, para que o grupo possa estar em momentos diferentes. Esse é um plano que a igreja irá realizar de forma experimental, né? Para que a gente possa ter mais segurança na presença aqui no sábado de manhã, porque eu sei da importância de nós estarmos juntos, e por isso a igreja está se organizando para poder que isso aconteça da melhor forma possível. Então, você que está assistindo, no próximo sábado, 9 horas, pode ligar normalmente no canal da igreja no YouTube, que você vai assistir o culto das 9 às 10, e depois, 10h10, terá então a escola sabatina, tá bom? Que Deus nos abençoe. Agora nós teremos uma nova canção, vamos cantar de novo, e durante esse momento nós temos aqui a oportunidade para que você, se você desejar, poder trazer a sua oferta de gratidão na presença do Senhor nessa noite. E você que está em casa também pode ofertar através do QR Code. Você tem certeza do amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco? A gente não tem certeza de nada, mas uma certeza nós devemos de ter, que mesmo estando longe das pessoas que amamos, pastor Yuri, mesmo que a gente esteja longe das pessoas que amamos, nós temos uma certeza, que muito em breve nós veremos Jesus, pastor. Se a gente não se encontrar novamente aqui, porque a gente não sabe do que acontece com a gente daqui a pouco, que a gente possa ter esperança de ter um encontro embaixo da árvore da vida, junto com o nosso Jesus. Te convido a cantar com a gente esse louvor. De Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim
nosso Deus. Muito obrigado, Pati, muito obrigado, equipe do Louvor, pelo privilégio de cantar aqui a última vez, pelo menos esse ano, nessa igreja. A igreja que marcou meu coração, e o desafio dessa noite, pessoal, meu, é não chorar. Então, ore aí para o pastor não chorar, porque vai ser muito, muito difícil. Bom, vamos falar com Deus? Vamos curvar nossas frontes, nos concentrar e falar com o Senhor, Deus todo soberano e nosso Pai. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, a nossa oração nesse instante é para que o Espírito Santo de Deus, ilimitado, possa usar um frágil vaso de barro, para que os tesouros contidos na Bíblia possam se revelar na nossa vida nessa noite, Senhor. Nós carecemos da Tua comunicação, nós precisamos da Tua condução na nossa vida, e nós entendemos que a Tua condução se dá através da comunhão, do relacionamento e da missão. Essa noite nós vamos abrir a Bíblia. Nós queremos pedir que o Senhor use a minha voz, mas também use a mente de cada recebedor da Tua mensagem, Senhor. Trabalhe no coração dessas pessoas, tanto as que estão aqui nesse templo, mas também aqueles que estão em casa acompanhando pela internet. Que de fato, Senhor, cale-se o homem e a Tua voz venha ecoar poderosamente nesse lugar. Afinal de contas, nós queremos ir para o céu. E para ir para o céu, nós queremos também se relacionar contigo aqui para estarmos preparados, Senhor. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da mensagem bíblica, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Igreja Central de Vitória. Essa que foi minha igreja. Eu passei aqui 424 dias. Eu cheguei aqui no dia 2 de outubro de 2019. Fui muito bem recebido por todos os irmãos. E aqui, convicção, eu tenho falado que uma residência de luxo, uma residência de qualidade, assim como diz os irmãos. E eu quero dar minha palavra de gratidão ao pastor dessa igreja, à sua família, pastor Marcos também, aos irmãos, aos líderes, ao ancianato, muito obrigado, e a amigos também que eu fiz aqui. Se eu citar, vou ter que citar a noite toda, né, Cris? Cris já está olhando assim. Mas obrigado, amigos, obrigado, família do Osano, obrigado, Paulo Raul, obrigado a todos, Davi, nossa, obrigado, Antônio, Glorinha. E aí, a lista é infindável. Não se sinta sem privilégios, porque eu amo todos vocês. E obrigado, Deus, por estar aqui. Vamos falar agora da Bíblia com o Espírito Santo e vamos pedir que Ele fale no nosso coração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Perdão, Lucas. Primeiro a gente vai abrir em Lucas, capítulo 5, depois a gente vai para a passagem de João. Bom, agradecer também aos meus pais que estão aqui e a minha noiva, Vitória. Eu não vou perder a oportunidade de envergonhá-la. Se você não conhece a Vitória, eu queria que ela ficasse em pé, essa moça linda, para que a igreja possa te conhecer. Por favor, aí, essa é a Vitória. Vamos lá então? Lucas capítulo 5, nós iremos falar de um personagem maravilhoso, um homem de Deus, que viveu experiências parecidas com a que você passa, parecida com a que você vive dia a dia. Nós iremos entender passo a passo sobre essa mensagem. Lucas capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Aconteceu que apertava a multidão a Jesus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entretanto, um dos barcos era o de Simão. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões.
Quando acabou de falar, disse Simão: faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Verso 6, pule o 5, 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Amigos, talvez você conheceu Jesus através de algum milagre. É bem possível que eu fale com alguém que conheceu o Evangelho e a Cristo porque precisava de um milagre e o milagre aconteceu. E daí você conheceu a Jesus, você se rendeu a Ele e entendeu que esse mundo tem um propósito, que a vida cristã, ela é real e ela vale a pena ser vivida quando a gente presencia um milagre. A história que acabamos de ler conta de Pedro, aqui ainda chamado de Simão, um pescador simples, que estava pescando e ele viu Jesus de pregação, oferecendo o seu barco para Jesus então pregar às multidões. Ele foi surpreendido com um milagre, e o milagre aqui foi da multiplicação. Na verdade, foi vir muitos peixes. A multiplicação foi outro milagre, mas nesse sentido também eu posso falar que foi a multiplicação, porque ele não tinha peixe e Jesus, assim, numa matemática maravilhosa, faz o 0 vezes 1, que é Deus, fazer multidões. É possível que eu fale com alguém que em algum momento presenciou um milagre. Eu já presenciei alguns milagres. E quando a gente presencia um milagre de perto, a gente tem uma convicção de que Deus, Ele é real e atuante na nossa vida. A história vai concluir aqui, pelo menos nesse capítulo, que Jesus então diz para Simão a seguinte palavra: olha, de agora em diante você vai se tornar um pescador de homens. E eu gosto de imaginar que Jesus ainda foi mais a fundo dizendo: o tanto de peixe que você pescou hoje, saiba que você, Pedro, vai pescar muito mais pessoas, homens e mulheres. Quando a gente vai para Atos, vê ele pregando um sermão, convertendo milhares de pessoas, e a vida de Pedro foi uma bênção. Posso também dizer que Jesus faz a transformação de um homem simples, comum, em um homem de muito poder. Se você quer ser um homem ou uma mulher de muito poder, não importa se você é letrado ou iletrado, sabe que Deus tem esse poder para fazer isso. Eu sou testemunha disso. A cada dia Deus tem transformado a minha vida, tem me mostrado que existe um sentido, existe algo a ser feito. E nessa noite, talvez Ele te trouxe apenas para dizer isso: olha, eu tenho um caminho para você. Talvez o caminho seja difícil de seguir. Talvez o caminho seja um caminho de solidão, seja um caminho de desafios na ótica humana, mas nunca se esqueça: eu estou contigo, eu sou o teu pastor. E Pedro então começou a sua caminhada junto a Cristo, tornando-se um discípulo, presenciando inúmeros milagres dia a dia. Mas é bem verdade também que você deve saber que Pedro não era a pessoa mais politicamente correta de todas. Ele não era uma pessoa que era 100% certinho. E isso até me conforta, porque eu sei que eu também não sou certinho, não sou 100%. E talvez seja conforto para você, porque você também não é certinho de 100%. Então Pedro começou a viver com Cristo e a moldar o seu caráter com Jesus, mas ele por vezes falhava, por vezes ele oscilava nessa caminhada, ainda que convivia com Cristo. Você consegue lembrar de algumas vezes que ele vacilou? Uma vez ele estava pescando, estava num barco à noite, então alguns viram uma pessoa andando por sobre as águas, alguns diziam que era fantasma, ele falou: não, é Cristo, eu vou caminhar com ele. Só que ele temeu, escorregou, foi caindo a ponto de quase se afundar, e Jesus puxou a mão de Pedro. Pedro por vezes era usado pelo Espírito Santo, e Jesus mesmo falava isso: você falou do Espírito Santo. Mas por vezes Pedro era usado pelo próprio inimigo de Deus. Talvez seja essa a nossa história também, essa oscilação cristã, que por vezes a gente tem convicção de que Deus fala conosco através de nós, mas às vezes nós nos deparamos com o inimigo de Deus fazendo osciladas, tentações, e a gente cai.
Bom, esse foi Pedro, e talvez esse seja você que está aí me escutando, porque com certeza eu sei que eu também tenho esse papel. E a história então tem um segundo ato que eu quero trazer para você. Este sim está escrito em João capítulo 18. E eu quero ler contigo esse segundo ato. João capítulo 18. O contexto aqui é que Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem continuar o cristianismo, a pregação do Evangelho, sem a presença física de Jesus, mas com o poder do Espírito Santo. Jesus, nessa preparação, levou aqueles homens para o Getsemane, um lugar onde ele costumava orar. E no versículo 1 diz o seguinte: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos ao lado do ribeiro Cedron, onde ali havia um jardim, e ele entrou com eles. Verso 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e também fariseus, alguns chegaram àquele lugar com lanternas, tochas e armas. Verso 5 diz assim: respondeu Jesus. No verso 4 eles perguntam quem estava ali, e Jesus responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Grave isso, por favor. Sou eu. Se você tem uma canetinha, grave aí. O fato é que aqueles homens estavam buscando a Jesus para poder prender Jesus. Então perguntam: cadê Jesus, o homem de Nazaré que prega? Jesus então se adianta e diz: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Verso 6: quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Marque aí, por favor, a segunda vez Jesus dizendo: sou eu. Amigos, irmãos, amados, quando Jesus diz sou eu, não existe nenhuma barreira, não existe nada que o inimigo possa fazer. Na verdade, quando Jesus diz sou eu, todo o inimigo e toda cilada de Satanás cai por terra, porque ele é o grande eu sou. Quando ele se apresentava no Antigo Testamento dizendo sou eu, as pessoas, quando ouviam a voz de Deus dizendo sou eu, elas sabiam que naquele momento algo diferente ia mudar. Nesse fato aqui, as pessoas que estavam procurando Jesus caem por terra, porque não conseguem com o poder da palavra que sai da boca de Deus. Talvez você precise de uma palavra, e Jesus nessa noite quer dizer: olha, eu sou na tua vida. E sabe que nessa noite algo pode mudar para sempre na tua existência, porque Ele é o grande eu sou. Seguindo adiante, no versículo 8, diz assim: então disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, a quem buscais, deixai eu ir a estes. Amigos, por 3 vezes Jesus diz: sou eu. E quando Jesus diz sou eu, as coisas mudam, não é assim? Por 3 vezes ele afirma que ele é o grande eu sou, que ele era o Filho de Deus. E como testemunha estavam os seus discípulos, e está cada um de nós, porque a Bíblia hoje chega à nossa experiência. Quem estava ali? Pedro. Pedro estava ali. Pedro tinha vivido momentos com Jesus, e ele ouviu por 3 vezes ele dizendo: eu sou. Deixe as coisas acontecerem. Amigo, deixe as coisas acontecerem. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca deixou um dia sequer você sem estar protegido pela mão do grande eu sou. Deixa Deus conduzir a tua história. Infelizmente, Pedro duvidou disso. No texto seguinte vai nos afirmar isso, e você que está em casa, você também é convidado a continuar a leitura comigo.
A verdade é que Jesus falou na Santa Ceia o seguinte: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro, então, recebendo essas palavras duras, houve a experiência de dizer: sou eu. E era para algo mudar, mas ele foi exitoso, como em algumas outras oportunidades. João 18, verso 16. Veja só o que acontece. A partir do 15, para que você tenha compreensão. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus, sendo estes discípulos conhecidos do sumo sacerdote, e entrou do pátio destes com Jesus. Porém, Pedro ficou de fora junto à porta, e saindo, pois, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro responde: não sou, respondeu ele. Interessante que muitas vezes nós falhamos exatamente onde a gente não quer falhar, não é assim? Paulo falou isso: o mal que eu detesto eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. E parece que às vezes a gente não pode falhar naquele assunto, e a gente fala justamente naquele assunto. Quando Deus fala eu sou, Pedro diz: eu não sou um daqueles homens, eu não sigo Jesus, eu não convivi com Jesus. E ele nega exatamente o que Deus é. Talvez eu fale com alguém que esteja nessa experiência terrível de negar exatamente onde não podia negar, de falhar exatamente onde não podia falhar. Talvez eu fale com famílias que oram: Senhor, me dá poder para poder construir a minha família, mas é exatamente ali que o espinho na carne chega e você faz exatamente o que não queria fazer. Sabe, Pedro também passou por isso. Quando a gente continua a leitura bíblica desse capítulo, a gente percebe no verso 25, já depois de Jesus se apresentar, o seguinte verso, João 18, 25. Lá estava Simão Pedro esquentando-se, e perguntaram-lhe, pois: és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: eu não sou. Olha que coisa, de novo. E no verso seguinte, de novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. No grego aqui tem a expressão que fala exatamente o contrário do que Cristo afirmou ser. Por 3 vezes Jesus afirmou, por 3 vezes Pedro negou. Poxa vida, que história triste, não é isso? Talvez você nesse momento começou a pensar das vezes que pecou justamente onde não deveria, onde não queria, mas foi ali onde você falhou. Pedro também viveu isso. Esse é o segundo ato da vida de Pedro, pelo menos nessa história. Pedro negando exatamente onde Jesus afirma ser. Bom, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que estava fazendo com Pedro. Ele sabe o que está fazendo conosco nessa noite. Ele sabe onde você precisa melhorar, onde você precisa acertar, onde você precisa corrigir. E mais do que isso, Ele quer te dar força e poder para que você possa vencer, para que você possa conseguir junto ao Pai e através do poder que consiste em Deus. O grande lance da vida de Pedro foi que nesse momento de negação, Pedro se entristece, Pedro chora, e Pedro toma uma decisão. Sabe qual a decisão de Pedro? Eu vou voltar a pescar. O cristianismo não é mais para mim. E talvez você já teve o mesmo pensamento. Senhor, eu sou tão sincero, eu tento com tanta sinceridade, quando eu me deparo com esses pecados, me vem a vontade de desistir desse caminho. Pedro também sentiu a mesma coisa que você. Pedro então começa a pescar. A história continua dizendo que Jesus vai para a cruz. Jesus morre na cruz pelos pecados de Pedro. Jesus morre na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados.
E ele continua a obra de redenção na vida de Pedro e também na vida minha, porque o capítulo 21 de João nos afirma essa redenção. Abre comigo a sua Bíblia no terceiro ato da vida de Pedro. João, capítulo 21. A partir do verso 15, olha o que diz a Bíblia, João 21, verso 15. Jesus se encontra com Pedro. Jesus, então, com certeza falou coisas para o coração de Pedro, e no verso 15 ele diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa mensagem foi para mim, irmãos. Quando eu li ela, eu tive a convicção do meu chamado e de que Deus tem uma obra a fazer no meio da igreja e na minha vida também. Por que Jesus teve que perguntar 3 vezes a Pedro? A Bíblia é muito fantástica a falar que onde Pedro cai, Deus levanta. Onde Pedro quer desistir, Deus anima. Se eu estou falando com alguém aqui nessa noite que pensou por 1 minuto sequer, falar: olha, não dá para mim, eu quero falar para você: não pare. Deus está vendo todas as coisas. E confiar em Deus é algo constante, porque você pode confiar hoje, mas amanhã não confiar, como Pedro fez. É dia a dia, instante a instante, e como ser humano vai ser muito fácil você pensar que Deus não está presente ou Deus está distante. Saiba que Deus é um Deus de perto. E por 3 vezes ele falou: Pedro, você me ama, você me ama, você me ama, para poder redimir as vezes que ele falou: não sou, eu não sou, eu não sou. Amigo, é momento agora, solene e sagrado, para você ouvir a voz de Deus e confiar em Deus como nunca antes. Amigos, nós estamos nos encaminhando para o momento de maior crise na história da humanidade, e se nós não confiarmos em Deus, nós possivelmente iremos agir assim como Pedro. Mas eu quero louvar o nome de Deus, porque mesmo que a gente duvide, mesmo que a gente desafirme, Ele já afirmou na nossa vida. Antes de Pedro falar não sou, Jesus falou eu sou. Antes de Pedro negar, Jesus afirmou. E na tua vida, ainda que você caia 1, 2 ou 3 vezes, ou N vezes, saiba que ali Jesus já tem te levantado para a honra e glória de Deus. Por isso nosso coração deve estar cheio de esperança, regado com fé e plena confiança. Eu gosto muito de um texto da irmã White, que diz que nós não temos nada a confiar do mundo, e nem nas forças que há do mundo. A única maneira de estarmos seguros e salvos é estar com o coração lado a lado com o de Jesus, e com a nossa mão, com plena confiança de que a mão de Cristo está sobre nós. A história vai dizer que Pedro voltou a pescar, mas ali, Jesus então resgata Pedro da pescaria, porque Pedro não é pescador apenas de peixe. Pedro é pescador de homens, e você que está me ouvindo também é pescador de homens. Você, mulher dessa igreja, você é pescadora de mulheres e também de homens. Você, juvenil, desbravador, você é pescador de homens. Você que é mais experiente, você que é mais novo,
Todos nós somos pescadores de homens para a honra e glória de Deus. Deus nos redimiu para que possamos viver a missão e estarmos em comunhão uns com os outros e trazendo pessoas para perto de Jesus. Se você parar, a obra vai continuar, mas a obra não vai continuar em você. E é por isso que Deus fala para você: não pare. Se você desistir, Jesus ainda vai voltar, mas você precisa se levantar e começar a pregar. Porque a salvação e a obra são mecanismos de Deus para a nossa própria salvação. Eu louvo a Deus quando eu vejo irmãos e irmãs que neste ano foram batizados nas águas. Quero falar para vocês que estão aqui, e você que está me ouvindo aí também na internet, que foi batizado nessa igreja, não pare, não pare. A igreja precisa, nesse momento de crise, que você coloque a sua força nesta causa do Evangelho. Talvez eu fale com alguém que está distante de Deus, não veio à igreja ainda por causa da pandemia. Eu não quero que você descumpra os protocolos de segurança, não é isso. Mas eu quero falar que aqui é o teu lugar. Porque quando faltou água, todo mundo foi comprar caminhão-pipa, não é isso? Quando faltou gasolina, as pessoas faziam quilômetros ali para poder abastecer seu carro. Está faltando a verdade nesse mundo. E se você não estiver aqui para ouvir a verdade e viver a verdade, é possível que você faça assim como Pedro, negue. Mas grato eu sou e feliz porque ainda que eu negue, ainda que você negue, Jesus vai nos levantar e vai continuar a missão. Quero chamar o louvor especial e fazer um apelo muito sincero ao teu coração. Concluí dizendo que Deus, Ele agiu na vida de Pedro, não apenas para salvar a vida de Pedro, mas Ele agiu lá para salvar você hoje e aqui. Se eu falo com alguém que está cansado ou sobrecarregado, lembre-se, vinde a mim. Mateus 11, verso 28. E eu quero fazer uma oração por você. À medida que você ouve essa canção, se você não é membro batizado dessa igreja, eu queria que você ficasse em pé. Primeiramente, esse é o apelo. Porque essa obra precisa de você, essa igreja precisa de você. Não porque você é suficiente, não, é porque você precisa ser salvo em Jesus. Fique em pé, à medida que o Espírito Santo vai continuar a pregação através da música. E o segundo apelo é para aqueles que já são batizados, para que não possa parar. Não possa parar, porque essa igreja vai ver Jesus voltar, e você precisa estar aqui para ver Jesus voltar. Louvado seja Deus pelas decisões. Podem cantar. Elas vão cantar, eu vou continuar pregando. Vou terminar aqui esse último sermão, porque Deus está pedindo para apelar mais. Ouça esse sermão cantado. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Esse domingo não é um dia como qualquer outro, saiba disso, viu? Se você está cansado, desanimado, forças, desanimado, ouça o que Deus tem para falar para você. Decidida, larga tudo e para. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo com você, tá? Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Louvado seja Deus. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar
Deus vai honrar você, diga amém. Ele te trouxe aqui, Ele te ama, Ele te restaura, porque Ele é Deus. Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Na hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. Você crê nisso? A Você sua crê nisso? hora A sua hora vai chegar, meu irmão. há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Eu gosto de imaginar a cena. Jesus e Pedro. Jesus, como se apresentou simples como foi. Isaías 53 diz isso. Pegando o peixinho ali, comendo o peixinho com Pedro. E dizendo o seguinte: Pedro, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você voltar a ser pescador, já que eu te comissionei para você ser pescador de homens? Pedro, se eu pudesse, eu voltava aqui, eu morria de novo porque eu te amo. E as mesmas palavras que ecoaram há mais de 2000 anos atrás, rasga a linha do tempo e está aqui hoje para você. Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você pensar que eu não estou contigo? Que as coisas não cooperam para o bem dos que amam a Deus? Deus está aqui, irmãos, tenha certeza disso. E Ele diz para você: não pare, não pare. E agora que, por mais difícil que esteja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você tem uma decisão para tomar hoje na tua vida, sabe que hoje é o dia dessa decisão. Porque é hoje que Jesus diz: eu sou. E quando Ele diz eu sou, as coisas mudam. Que Ele possa dizer eu sou na tua vida. Você que me ouve, você que me assiste, não brinca com o tempo. Deus falou hoje para o teu coração, e quando Ele fala, não endureça o vosso coração. Esse é o lugar, por mais quebrantado que seja, mas esse é o lugar que Deus deixou para você estar. Esse é o lugar onde Deus trouxe você, onde você deve trazer sua família, onde você deve educar seus filhos, onde você deve dedicar seu tempo, seu talento, seu tesouro. Este é o lugar, essa é a igreja de Deus. E a igreja de Deus não pode parar em momentos desafiadores. E é ali que ela deve pregar com mais ênfase e poder do Espírito Santo de Deus. Deus precisa de uma igreja unânime. Por mais que pensamos de formas diferentes, Deus precisa da união para que possamos ter o reavivamento prometido e cumprirmos a missão que Ele nos designou.
É hora de esquecermos desavenças, é hora de esquecermos o que nós temos de diferente e em uma só voz falar: vem, Senhor Jesus. Viver as 3 mensagens angélicas e apressar a volta do nosso Redentor. O trabalho de Deus não foi em vão. E você, ao ficar em pé, toma posse da bênção de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, nós iremos falar com Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nós não iremos parar. Pedimos que o Espírito Santo tome posse da nossa vida, dos nossos pensamentos, quebrante a nossa vida, assim como o Senhor quebrantou a vida de Pedro. Que possamos olhar para dentro do nosso coração e perceber que falta muito de Ti, mas que essa falta, em um certo ponto de vista, é uma bênção, porque a Teu poder e a Tua força se aperfeiçoam na nossa fraqueza. Pai, habita no nosso coração, toma o nosso coração, pois nós não podemos o dar. Ele é Tua propriedade, Senhor. Conserva-o puro e bom, nos eleva a uma atmosfera pura e santa, Senhor. Nos regue, nos inunde com a água da vida que é Jesus. Nos queime com o fogo do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho, Senhor. E que possamos erguer nossa cabeça, pois a salvação se aproxima. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Pai, eu entrego cada um destes que me abençoou tanto esse ano em Tuas mãos, Pai. Que a Tua obra seja completada aqui em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Porque nós somos os Teus filhos e nós nos levantamos e dizemos: nós não iremos parar. Nos anime, nos conserve. Traga os Teus filhos sinceros para cá. Que o Senhor complete a boa obra que começou em Cristo Jesus. Essas são bênçãos que nós te pedimos. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa entrega. Nós fazemos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.